Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João 11. Você já se sentiu indignado? Mas eu não falo daquela indignação de quem perdeu o campeonato porque o time que você torcia chegou em último, ou algo do tipo. Mas o tipo de sentimento quando nós, por exemplo, nos deparamos com uma injustiça terrível, ou mesmo quando, por exemplo, tentar descrever na minha infância o tipo de coisa que eu quero trazer à tona aqui. Nós éramos 3 irmãos e tudo era muito disputado lá em casa. Os brinquedos, a atenção, esse tipo de coisa. Mas o meu irmão menor, que hoje é maior, mas que na época era menor, ele era muito malandro. E por ele ser o menorzinho, muitas vezes ele aprontava e dizia que era eu. E minha mãe acreditava, vinha pra cima de mim com tudo, porque normalmente ele fazia umas bagunças assim. Eu era bem quietinho, mas ele era um fogo, né? E aí eu apanhava, ficava de castigo injustamente. Tipo, o sentimento que eu tinha era de uma indignação tão grande, porque eu tinha apanhado e ficado de castigo por algo que era mentira. A ponto de eu desejar quebrar a cara dele com todas as minhas forças. Eu não fazia, porque senão teria uma nova surra. E assim, não seria algo inteligente a ser feito. Mas você sabe esse tipo de coisa que o sapo fica preso aqui? A gente usa essa expressão, né? Você está tão indignado que dorme pensando naquilo. Passa o dia pensando naquilo, porque aquilo consome a gente, porque está errado, não deveria ser dessa forma. Eu sei que provavelmente alguém já passou um tipo de situação semelhante a essa. Por que eu estou falando isso? Antes de eu dizer do porquê de eu estar falando isso, eu posso contar uma outra história para vocês bem rapidinho, que foi a minha ida a Pomerode essa semana. A Lidiane queria ir, o Luca queria ir, né? O maior ovo de Páscoa do mundo, entrou para o Guinness, né? Acho que pela 2ª vez. E aí fomos nós lá, não por causa necessariamente disso, mas porque eu gosto de passear em Pomerode, minha esposa gosta, a gente vai lá, anda para lá e para cá, come um negocinho, bebe alguma coisa, toma um sorvete. Aí eu sentei, estava bem movimentado, né? Foi ontem, muita gente. Aí a gente sentou e o Luca perguntou: papai, o que é Páscoa? Eu fiquei até um pouco constrangido, porque eu já tinha explicado, ele deve ter esquecido, né? Eu falei, a Páscoa é a saída do povo do Egito, né? Deus libertou o povo para a liberdade e é também a morte e ressurreição de Jesus para a libertação dos pecados. Aí ele fez a 2ª pergunta, na verdade era essa que ele queria saber, mas o que o coelho tem a ver com isso? Aí eu comecei a falar, eu falei, não tem nada a ver, filho. Coelho não põe ovo, muito menos de chocolate. E o coelho não tem nada a ver com a sua explicação. Só que à medida que eu fui falando, eu fui ficando indignado. Olha isso. Com o cenário. Cara, Páscoa não é isso aqui. Tem nada a ver com isso aqui. Eu comecei a ficar irritado, só que eu parei de falar, porque eu ia estragar o passeio. Né? Tava todo mundo lá, relaxando, curtindo. Eu falei, cara, deixa as minhas crises para mim mesmo. Me limitei a explicar, né, que tudo que estava acontecendo ali não tinha nada a ver, em nenhum momento, em nenhum segundo, com o que é a Páscoa. Indignação poderia ser se eu tivesse manifestado isso a ponto de ir para as ruas de Pomerode e começar a gritar: isso aqui não é a Páscoa, vocês estão perdidos, né? Algo nesse nível. A não aceitação de algo que não deveria ser dessa forma. Com base nesse tipo de pano de fundo, que eu gostaria de convidar você a ler o texto de João 11, que diz o seguinte: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse:
essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós leremos toda a passagem. Recapitulando aqui o que nós estudamos na semana passada, e a gente viu que houve um embate de Jesus com os escribas e fariseus e com o povo também, né? A ponto deles pegarem pedra para apedrejar Jesus, porque Jesus havia dito que ele e o Pai era um. Isso suscitou, óbvio, uma indignação negativa no povo, né? A ponto deles dizerem que era uma blasfêmia digna de apedrejamento. Jesus, então, ele consegue consegue sair daquela situação e se retirar da Judéia. Ele vai para a região mais para o norte, em torno de 1 dia de viagem de Betânia, que era onde a família de Marta, Maria e Lázaro morava. O texto começa dizendo para a gente, ou João começa dizendo para a gente, que esse Lázaro estava doente em Betânia e as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus dizendo que ele estava muito doente. João vai dizer para a gente, por exemplo, no versículo 2, ele diz: Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre Jesus e lhe enxugara os pés com os cabelos. Nós conhecemos a história, mas isso só vai acontecer no capítulo 12. Então, João está abrindo um parêntese aqui para o público para quem ele escreve, para dizer que essa família era aquela mesma família da Maria que vocês conhecem, né? Porque as pessoas conheciam a história, a igreja conhecia a história, essa história era contada, era narrada, né? E ela também havia sido narrada nos evangelhos sinóticos, nos outros evangelhos. E ele abre esse parênteses aqui para explicar muito bem de que família se trata. Então ele retorna e diz que chega a mensagem a Jesus, no versículo 3, de que ele está muito doente. Versículo 4 diz assim: mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Glória de Deus é um tema muito comum no Evangelho de João. E o que significa glória de Deus? A glória de Deus em João é a revelação de Deus, é Deus se revelando. Então a gente precisa levar isso em consideração para entender por que Jesus será glorificado. Por que Jesus, através da glória de Deus, será exaltado? Porque Deus está se revelando seu poder, e na revelação de Deus, de quem Ele é e do seu poder, Ele evidencia que Jesus é o seu Filho. Por isso que Jesus vai dizer que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, porque Deus se revelaria através da morte de Lázaro. Ele continua a dizer, né, João, que ao ouvir isso, Jesus vai dizer que a doença não era para a morte, e vai continuar durante 2 dias ainda no lugar onde ele estava. O que leva a gente a pensar, caramba, né? Tudo bem, né? Ele vai ressuscitar Lázaro, a gente conhece a história. Mas por que ele não voltou imediatamente, né? As pessoas estavam sofrendo, a situação de doença era gravíssima.
E o texto diz para a gente que Jesus fica ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava até decidir ir para Betânia. A gente precisa entender também que quando Jesus estiver em Betânia, na presença das pessoas que estavam lá acompanhando o sofrimento da família, sofrendo junto com a família, Marta vai dizer que Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, se você fizer uma conta bem rápida, Jesus ficou 2 dias, né, a mais depois do anúncio da doença de Lázaro. E 1 dia para voltar, que dá 3 dias. E provavelmente 1 dia para o mensageiro sair de Betânia até Jesus e dizer que Lázaro estava doente. Então, nessa conta, 1 dia demora para a notícia chegar até Jesus. Jesus tem a notícia da morte, ou melhor, da doença, fica mais 2 dias, e o 4º dia ele volta, para Judéia, para Betânia, é quando Marta então vai dizer que Lázaro já estava morto há 4 dias. Isso quer dizer que na ida do mensageiro para dizer para Jesus que Lázaro estava doente, Lázaro havia morrido. No ir, Lázaro está doente. Quando o mensageiro sai para avisar Jesus, esse 1 dia de viagem já foi quando aconteceu a morte de Lázaro. Então, quando Jesus provavelmente obteve esta informação, Lázaro já havia morrido. Que isso fique bem claro no texto. É muito fácil você fazer as contas, né? 4 dias já está morto, 1 dia para Jesus receber a informação, 2 dias ele fica na Judéia e 1 dia para retornar até Betânia, o que dá 4 dias. Então Lázaro morreu, provavelmente na saída desse mensageiro. Mesmo assim, Jesus poderia ter retornado logo após a notícia, ainda que ele tivesse o conhecimento de que Lázaro havia morrido, e o seu conhecimento é um conhecimento sobrenatural da morte de Lázaro, assim como o conhecimento da doença de Lázaro. Mesmo assim, João diz que ele retarda o seu retorno, por isso que ele fica ainda 2 dias. O que diz mais o texto até onde nós lemos? No versículo 7, ele vai então, depois desses 2 dias, dizer: vamos para a Judéia. Então, vamos voltar agora. Eles passaram 2 dias depois do anúncio, e ele vai dizer: vamos para a Judéia. E aí os discípulos ficam preocupados. Por quê? Porque teve o problema lá, eles pegaram em pedra para apedrejamento, né? Eles intentavam matar Jesus, então ir para a Judéia era perigoso. É isso que eles vão dizer. Eles vão dizer, versículo 8, eles disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? E a resposta de Jesus é bem interessante. Ele diz assim, versículo 9, o dia não tem 12 horas, se alguém anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Jesus está dizendo que enquanto é dia, Jesus, precisa fazer o seu trabalho, porque vai chegar um tempo em que será noite. E a metáfora do dia e da noite aqui tem justamente a ver com o tempo que Jesus ainda tinha para fazer as obras do Pai. Então, enquanto é dia, enquanto eu estou aqui, enquanto a luz, é o sol aqui, né, a ilustração, mas é óbvio que serve de metáfora para ele mesmo, que é a luz do mundo, enquanto é dia, é necessário andar de dia. Mas haverá um tempo em que será noite e que, óbvio, não será possível, enquanto a morte de Jesus, de realizar o que deve ser realizado neste momento. Então, eles saem, né? E Jesus vai dizer, na verdade, versículo 11, né? Tendo dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos não entendem muito bem, né? Jesus fala que Lázaro adormeceu e eles entendem que Lázaro está dormindo mesmo. Isso é um pouco estranho, porque a morte enquanto sono é tratada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, se você pegar o livro de Reis ou Crônicas, no final de um legado ou de um reinado, o autor vai dizer: e descansou com os seus pais, né? E essa linguagem de descansar tem a ver com sono, tem a ver com dormir, porque é uma metáfora realmente para a morte. Mas os discípulos aqui, eles não entendem, eles não pegam, né? E que provavelmente, vai dizer alguns comentaristas, a preocupação deles, na verdade, está com uma provável
prisão na Judéia, uma provável morte na Judéia, a cabeça dele está rodando assim, cara, tem que ir para a Judéia. E Jesus fala, Lázaro está dormindo, eles não estão prestando muita atenção. Eles falam, se ele está dormindo, deixa ele dormir lá, Jesus. Ele está melhorando então, né? A doença dele você já falou que não é para a morte, que é um negócio que vai passar. Deixa ele dormir e ele vai acordar bem. Aí Jesus então vai ser bem claro, né? Lázaro morreu, nosso amigo Lázaro morreu. Então vai aparecer a pessoa de Tomé dizendo, vamos então com o mestre para lá morrer. Você vê como é que eles estavam realmente conscientes do risco, né? Do perigo de voltar para lá. Mas Jesus diz uma coisa no versículo 15 bem interessante, ele diz assim, dá uma pista, né, do que vai acontecer. Por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Ele está falando da morte de Lázaro. Por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Ele vai dizer, para que creiais. Então Jesus tem uma preocupação com a fé dos apóstolos e também, eu posso adiantar, com a fé de todos os envolvidos nesse acontecimento. Jesus não se alegra com a morte de Lázaro. Ele não está dizendo, estou feliz porque Lázaro morreu e eu vou fazer um milagre, porque as pessoas estavam sofrendo. Mas ele está feliz por não ter estado lá, porque se tivesse estado lá, não haveria o sinal, né? Não haveria o prodígio, não haveria o milagre da parte de Jesus, que vai ser um dos maiores sinais na narrativa de João. Por isso Jesus se alegra, porque sabe que a fé dos apóstolos, dos discípulos e de todos aqueles que estarão lá serão realmente aperfeiçoadas. Pois é, eu parei por aqui, a gente vai continuar lendo. Mas o que eu acho que há de interessante aqui, muitas coisas interessantes, mas para a gente pegar, quem sabe, um fio e puxar aqui dessa tapeçaria, né? A gente percebe que há uma urgência por parte do anúncio da doença de Lázaro. Inclusive, o anúncio ele é cheio de emoção, não é? Como é que chega para Jesus? Versículo 3. As irmãs de Lázaro mandaram dizer, Senhor, aquele a quem amas está doente. Não é, Jesus, corre para cá que o nosso irmão está passando mal. Não é alguma coisa, Jesus, corre logo porque Lázaro está numa situação complicada. É aquele a quem amas. Você percebe que realmente há uma preocupação não só para mostrar para Jesus que tem um problema na saúde de Lázaro grave, que ninguém está resolvendo, mas o Lázaro é aquele que Jesus ama, porque provavelmente Jesus tinha um relacionamento especial com essa família aqui. Aquele a quem tu amas está numa situação muito ruim. E mesmo assim, apesar de Jesus ter o conhecimento, como eu falei, da morte, do momento em que Lázaro morre, Jesus permanece por mais 2 dias, porque ele tem em mente algo muito maior do que a cura. Alguns escritores vão dizer, por exemplo, que é estratégico Jesus permanecer ainda esses dias e chegar lá no 4º dia, porque existem alguns textos que datam do 1º século, rabínicos, por exemplo, que dizem que a alma da pessoa que morria ainda ficava por ali, próxima ao corpo, por 3 dias. Que havia ainda a oportunidade da pessoa não estar completamente morta, mas em havendo a necrose, né, a putrefação do corpo, a alma então ia embora. Isso não é uma teologia, óbvio, mas é um pensamento popular e que é escrito pelos escribas. Então, provavelmente, isso está intrínseco no texto. Lázaro já havia morrido e Jesus retornar antes desses 3 dias poderia tornar o milagre não tão grandioso, não tão especial como será. Além disso, eu posso dizer para você, com base em todas as informações que nós temos no Novo Testamento, todos os convites para que Jesus fizesse uma intervenção, todos os desejos, né? e quem sabe, a expectativa para que Jesus realizasse alguma coisa, que Jesus nunca realizou algo que não fosse no seu tempo e no tempo de Deus, não no tempo das pessoas. É óbvio que todo mundo, né? Eu acho que no desespero dos acontecimentos, na ansiedade dos eventos, na urgência de tantas coisas que nos abate, a gente deseja, óbvio, que Deus intervenha de maneira urgente, agora, rápida e eficaz. Mas a gente também sabe, com base na nossa experiência empírica, que isso nem sempre acontece. Que Deus nem sempre intervém na hora que a gente deseja.
que Deus nem sempre intervém na hora que a gente acha ser a melhor. E olha essa situação, situação de morte. E o que Jesus vai fazer? Se demorar ainda por mais 2 dias. Por isso eu posso dizer para você que se Deus não intervém na nossa vida na hora que a gente acha que Ele deve intervir, não é porque Deus não nos ama, porque o texto já diz, o teu amado Lázaro, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. E a gente precisa compreender, eu vou dizer, mais ainda, porque neste caso do texto, Jesus irá ressuscitar. E na nossa história nem sempre a ressurreição deste tipo vai acontecer. Nem sempre a doença vai embora. Nem sempre as frustrações vão ser resolvidas na hora. Nem sempre as contas vão ser pagas no momento que a gente acha que vai ser pago. Nem sempre a coisa vai ser tão visível como a gente espera que seja. Mas a gente não pode ter dúvida de que Jesus está trabalhando para realizar a vontade do Pai na nossa vida. E não será uma intervenção qualquer, será sempre algo maravilhoso. Amém? Amém. Maravilhoso. Jesus não quer curar Lázaro. Jesus não quer realizar uma coisinha pequenininha. Jesus quer ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Jesus não quer realizar o simples passar de uma gripe. Pode ser que ele faça. Quem sou eu para dizer que tipo de coisa Jesus tem programada ou o desejo dele de realizar? O que eu sei é que toda vez que Jesus intervém é algo grandioso, é para nos ensinar algo, é para realmente fazer com que a gente cresça, é para fazer com que a nossa fé seja aperfeiçoada. Portanto, esperar, saber esperar é um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato realmente de depositar em Jesus as expectativas. O que a gente vai ver na continuação desse texto. Por isso eu posso dizer para você com todas as letras aqui, a autoridade que o texto me dá nesse momento, aguarde, confie, espere. Não vai ser no teu time, nunca vai ser. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é melhor para nós, simples desse jeito. A gente só vê o problema e a resolução dele em uma direção. Deus conhece todas as direções, todas as possibilidades. E muitas das vezes ele vai dizer, não vou fazer desse jeito. E você, se pudesse dizer, por que Deus? Mas olha como é que eu estou na minha situação. E Deus responderia, porque não é o melhor para você. Amém? Vamos avançar, porque o texto é longo, né? Eu vou continuar lendo do versículo 17. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. Isso aqui é interessante porque algumas versões devem estar traduzidas aí, né? Está em torno de 3 quilômetros, né? Betânia ficava a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E a família de Lázaro, Marta e Maria, não era uma família qualquer. Porque as pessoas saíram de Jerusalém para Betânia, e não eram poucas pessoas, para estar com eles nesse momento. Então, provavelmente, era uma família proeminente. Até com base no valor do perfume, né, do unguento, em que Maria unge Jesus ali, e com base no movimento que está acontecendo aqui para o sepultamento, né, eles eram uma família proeminente, uma família conhecida, por isso gozam aqui de muita gente, né, de uma presença aqui relevante no sepultamento do Lázaro. Então, a 3 quilômetros de distância ficava a Betânia de Jerusalém, e diz 19, muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Maria, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Credes nisso?
respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Jesus então se aproxima, não é, da casa de Lázaro. Diz o texto que ele para, né, antes de chegar na casa. Há uma discussão sobre porquê, mas provavelmente Jesus quer manter algum tipo de privacidade com as irmãs, né? Ter um tempo com elas antes de fazer o que ele iria fazer. Diz o texto que Marta, então, ela sai, ao saber que Jesus está chegando, ela já sai correndo ao encontro de Jesus, o que fica bem, eu diria, harmonizado com o tipo de comportamento que Marta tem. Não é? A gente se lembra, por exemplo, que quando Jesus está na casa de Lázaro, Marta está correndo para lá e para cá, né? Cuidando da comida, mandando os empregados, ela não para. E Maria é sempre a mais quieta das duas irmãs, está lá aos pés de Jesus ouvindo, né? E Marta vai, inclusive, ficar incomodada com isso, vai dizer: Senhor, mestre, na verdade, manda ela fazer alguma coisa, essa mulher não faz nada, eu estou sozinha aqui cuidando de tudo. E aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, por que estás tão ansiosa? Não é isso? Interessante isso, né? A tua irmã pegou a melhor parte. Olha agora a mulher, não é a mesma? É óbvio que é a mesma. Quando ela ouviu falar que Jesus estava chegando, ela nem deu tempo, ela já saiu correndo, né? Já foi lá se encontrar com Jesus e já foi dizendo algumas coisas, como por exemplo, ela vai dizer: Senhor, esse Senhor não é curioso no sentido divino, né, da pessoa de Jesus, mas é do aramaico rabi, né, mestre, porque elas entendiam que Jesus era o mestre delas. Elas olhavam para ele, a família olhava para ele como Messias realmente. E ela vai dizer o seguinte: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Que tipo de coisa é essa que elas dizem? Que a outra também vai dizer, na verdade todo mundo vai dizer isso, né? Marta vai dizer: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vai dizer: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O povo que está lá vai dizer: olha, ele não curou o cego, né? Se ele estivesse aqui, ele poderia ter feito alguma coisa. Todo mundo vai dizer isso para Jesus. Então todo mundo acha qual é a hora que Jesus tem que realizar certas coisas, né? Mas ela não está brigando com ele. Na verdade, as palavras de Marta aqui é uma confissão de fé, porque ela cria, né, realmente que se Jesus estivesse presente, a morte seria impedida. Então, longe de ser Marta brigando com Jesus: por que você não estava aqui, Jesus? Na verdade, não é isso. Você lê o texto, você percebe que ela realmente vai ao encontro de Jesus porque ela o ama. E ela tem coisas para dizer, ela precisa desabafar, inclusive que ela cria mesmo que se Jesus estivesse presente, o irmão dela não teria morrido. Por isso ela diz: eu sei que se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela diz mais ainda. Ela diz assim, 22, mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Mas ela não está falando mais da ressurreição de Lázaro. Ela está dizendo que se Jesus estivesse lá, ela acreditava piamente que o irmão não teria morrido, porque Jesus tinha acesso a Deus de maneira especial e Deus o ouviria. Mas mesmo o irmão tendo morrido, escutem isso é importante nesse texto, mesmo o irmão tendo morrido e Jesus não estando lá, ela continua crendo piamente que tudo que Jesus pedir ao Pai, Deus fará. A fé de Marta não está limitada à intervenção, ao milagre, a algo que precisava ser feito. A fé de Marta independe disso, e é isso que ela está dizendo. Eu sei que se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora, meu irmão morreu, eu sei que meu irmão morreu, e eu sei que você não estava aqui, mas mesmo agora eu continuo acreditando que tudo que você pedir ao Pai, Ele atenderá. Você continua sendo a mesma pessoa, o mesmo mestre, o mesmo Messias, o mesmo Rabi. Não mudou nada para mim. Amém? Amém. Mas vai ficar melhor ainda. Eu gosto de ouvir o amém assim, porque quando o amém é meio brocochô, pode ser que você não concorde comigo, né? Mas pode ser também que você esteja refletindo, não está com muita força para... Mas esse amém foi bem forte, né? E aí Jesus diz assim, no 23, Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. O que ela entendeu? Ela vai responder, disse Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela responde segundo o ensinamento que ela conhecia, que ela cria, que no último dia, no dia do juízo, né? O dia em que Deus julgaria todas as nações, os homens seriam ressurretos, teriam realmente a ressurreição diante do chamado de Deus para juízo, uns para a condenação, outros para a salvação. Ela cria nisso mesmo.
que realmente haveria uma ressurreição em um último dia, que seria o dia do juízo, né, da parte de Deus. Por que isso é importante? Porque nem toda a escola judaica cria dessa forma. Os fariseus criam, eles até discutem no Novo Testamento por causa disso. Mas os saduceus não. Os saduceus acreditavam que uma vida deveria ser bem vivida agora, na presença de Deus agora, porque você não iria provar nenhum tipo de ressurreição depois disso aqui. Mas o ensinamento de Jesus é que haverá uma ressurreição. Por isso Marta entende que Jesus está tentando consolá-la. Quando ela diz, você estava aqui, meu irmão morreu, mas não mudou nada para mim, eu sei que tudo quanto você pedir, diz ao Pai, Ele vai te atender. E aí Jesus fala assim, teu irmão irá ressuscitar. Ela entende, Ele está me consolando, eu sei que Ele irá ressuscitar, eu creio nisso, no último dia eu estarei com Ele. Amém, Jesus. Ela não entende que Jesus está falando de um agora, né? E Ele continua dizendo, isso aqui é top demais, velho. 25 dias Jesus declarou, não, Marta, eu não estou necessariamente, isso aqui é a minha tradução, né? A tradução herética do José. Que é essa aqui, parafraseada, né? Não, Marta, eu não estou falando do último dia. Eu não estou falando de algo que irá acontecer no último dia, que é a ressurreição. Eu estou falando que eu sou a ressurreição. Pensa nisso aqui, cara. Isso aqui é de uma o quê? Eu não sei nem que palavra usar. Havia uma crença que Deus ressuscitaria os homens. Os judeus ressuscitariam com um novo corpo, né? Isso era um ensino, né? Com base em textos como Daniel 12 e outros do Antigo Testamento, principalmente os profetas, que falavam de uma ressurreição. Algo que Deus iria fazer. Pô, uma ressurreição, cara, por favor, né? Vamos aqui um pouquinho de bom senso. Não acontece, né? Não tem ressurreição. Não existe esse negócio. Para um caso, Ian pode dizer ali, morreu, né? Morte cerebral não volta mais, né? Morreu, velho. Eu não conheço ninguém que tenha ressuscitado na minha época, né? No meu período existencial aqui nessa terra. E não conheço ninguém que tenha passado por esse tipo de coisa. Eu nunca conheci, né? Porque me parece que não é algo muito comum, né? Morreu é o fim, e Zé Fini. Mas se cria que Deus iria fazer um milagre no último dia, que era ressuscitar as pessoas. Pô, caramba, é preciso fé nesse negócio. Deus vai ressuscitar todo mundo, vai ressuscitar, uns para condenação, outros para salvação, mas todos vão ressuscitar. Essa é a teologia do Antigo Testamento e essa é a teologia do Novo Testamento. Marta conhece isso. Eu creio nisso, eu creio. Os saduceus não creem, não. Os samaritanos não creem, eu creio. Deus irá ressuscitar, eu vou ver Lázaro de novo. E Jesus está dizendo assim, não, Márcio, você não está entendendo, essa ressurreição que Deus fará não é uma ação, é uma pessoa. Eu sou a ressurreição. Jesus não está dizendo, eu sou aquele que ressuscita as pessoas, ou eu sou aquele que tem o poder de ressuscitar as pessoas. Jesus, ele é a própria ressurreição. O que Jesus está dizendo é que eu sou a ressurreição, versículo 25, e a vida. E essa frase ela é bem interessante porque ela é bem conectada, né? Por exemplo, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. São coisas diferentes aqui, né? Porque se conecta no que ele vai dizer depois. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a vida. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. O que Marta está sendo convidada agora aqui a entender é que não é sobre algo lá no fim que Deus vai fazer. É sobre algo ali no presente. Jesus está dizendo assim, essa ressurreição que você crê que vai acontecer, sou eu. Eu sou a ressurreição. E Marta poderia dizer assim, não, peraí, tu está exagerando. Não, Jesus, peraí, a ressurreição vai acontecer lá no fim. Como assim você é isso? Não, aí tu deu uma exagerada, né? Porque se tu fosse isso mesmo, meu irmão nem morto estaria, né? Vamos pegar leve. Mas não é isso que ela diz. Porque Jesus convida ela a dizer, tu crê nisso. Não é tu crer que as pessoas vão ressuscitar no último dia. Não é você crer que um dia a vida será restaurada, como por exemplo o texto em Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. Não é isso. Você crê que eu sou isso, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Pô, o irmão dela tinha morrido, cara. Ela está sofrendo as dores ainda da perda. E qual é a resposta de Marta? O que ela diz aí, gente? Ela diz mais que isso. Ela diz, versículo 27, respondeu-lhe Marta, sim, Senhor, eu
creio. Mas não é só isso. O português tenta facilitar as coisas, mas a palavra no grego é pefistroka, que tem o significado de eu creio piamente, eu creio indelevelmente, eu creio sem sombra de não crença, eu creio de maneira fiel, eu creio muito. Em algumas versões vai ser eu tenho crido, não é assim que está traduzido? Porque a fé desta mulher não independia de milagres. Não dependia de milagres. A fé dessa mulher não dependia do irmão estar vivo ou estar morto. A fé desta mulher e o convite de Jesus para que ela avançasse nesse tipo de relacionamento com ele, ela é realmente respondida de maneira convicta. Caramba! Porque você perguntasse para mim, tu crês, Josi? Eu creio. Eu fiquei pensando hoje, poxa, se meu filho morre, velho, cara, só o pensamento disso, minhas pernas tremem todas. E aí veio o Luca brincar, falar, papai, aqui não sei o que, e eu fiquei pensando, se meu filho morre, pega uma doença e no final do dia está morto. E Jesus perguntou, tu crê que eu sou a ressurreição e a vida? Mas o menino não está vivo, está morto. Imagina a crise que deve gerar na pessoa isso. Eu conheço histórias e histórias de pessoas que realmente tiveram a fé abalada com uma perda desse tipo. E sei que não é fácil para ninguém. Mas o convite de Jesus é para confiar nele, independente dos acontecimentos. Você crê que eu sou a ressurreição, que eu sou a vida? Aquela mulher não pestanejou, cara. Eu tenho crido, eu creio que tu és o Filho de Deus, o Messias que havia de vir ao mundo. Meu irmão está morto. Isso não muda nada para mim. E esse é o convite de Deus para nós. Não é o Deus dos milagres, não é o Deus das intervenções, o Deus das soluções, o Deus da cura. Ele tem todo esse poder, mas é simplesmente crer nele por quem ele é. Pelo tanto que ele nos ama, pelo tanto que ele nos oferece. É simplesmente confiar nele, independente de se as coisas vão se resolver da maneira com que a gente acha ser melhor ou não. Crer. Se Jesus dissesse hoje para você, hoje aqui nesse momento, você crê, independente dos acontecimentos, que eu sou a ressurreição e que ninguém pode ressuscitar a não ser por mim, que eu sou a vida, e ninguém pode ter a vida em plenitude a não ser por mim, você crê? Diz amém se você crê. Amém. Amém. Isso não pode ser da boca para fora. Pensa na situação dessa mulher, cara. Isso aqui não é qualquer historinha. Eu creio em Jesus, ela só concorda com o que Jesus está dizendo. Não pensou muito bem, não. Ela pensou muito bem, sim. A resposta dela é bem evidente, né? De que ela compreendeu, sim. Pode não ter compreendido em todas as nuances, como o texto vai dizer. Mas ela confiava, independente dos acontecimentos. Porque Jesus não estava lá, o irmão morreu, mas nada havia mudado para ela. 28. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular, disse-lhe, o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Maria, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu nunca vi Maria a não ser sentada nessas histórias, cara. Maria está sempre sentada. Quando Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro, ela está sentada aos pés de Jesus, né? A outra fica estressada. Marta sai correndo, Maria fica sentada nesse texto, né? Agora ela vai ao encontro de Jesus e quando ela chega lá, o que ela faz? Se joga aos pés de Jesus. Ela tem, inclusive, ela tem um nome mais conhecido do que a própria irmã, porque ela é conhecida pela mulher que ungiu Jesus, né? E Jesus vai dizer, essa história será contada e todos vão ter conhecimento do que ela fez. Mas ela tem uma postura diferente da irmã, que é mais, eu diria, mais o que, gente? É mais de adoração. É sempre assim, ela não diz muita coisa. Não tem muito texto em Maria, tem muito texto em Marta. Maria não, Maria tem uma personalidade diferente. E diz o texto que ela vai ter rápido com Jesus, né? E diz o versículo 30 que Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Jesus ficou esperando lá. No 31 diz assim, então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na pensando,
que se dirigia ao sepulcro por ali chorar. Provavelmente Jesus estava próximo do sepulcro. Quando ela levanta, ela chama a atenção, porque essa mulher quase não levanta, né? Está sempre na dela quietinha. Eles veem ela se levantando e acham que ela vai continuar chorando lá no túmulo do irmão, então vamos lá, né, com ela e tal. Eles saem junto. E diz o 32, ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos pés de Jesus e disse, vai dizer a mesma coisa que a irmã, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Também é uma confissão de que Jesus tinha poder para intervir se ele estivesse lá, né? Ela não está brigando com Jesus. Aí que vem, cara, essa parte aqui é densa demais. Eu vou ler direto e depois a gente vem conversando. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes, onde o pusestes? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada. Eu vou parar por aqui, eu vou continuar lendo, eu vou explicar umas coisas aqui. Maria vai ter com Jesus, se lança aos pés de Jesus, chorando, repete a frase da irmã, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, quando vê Maria chorando, percebe que com Marta teve um diálogo, né? De que Marta estava mais dona de si, né? Ela não estava num estado de sofrimento tão grande. Havia passado 4 dias, de repente ela estava melhor, né? Mas a irmã não, a irmã está desmoronando, né? Vai, se lança aos pés de Jesus, ela não se senta, ela se lança, né? Que existe realmente um elemento do desespero aqui, da perda do irmão. E aí diz o texto que Jesus, no versículo 33, ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam, e esses judeus aqui não tem uma conotação negativa, eram aqueles que estavam lá, estavam chorando realmente pela morte de Lázaro e pelo sofrimento das irmãs. A minha versão diz assim, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado. Provavelmente tem várias versões do que acontece aqui. E se você for dar uma estudada no grego, como o texto está escrito e o que os comentaristas, os eruditos, os teólogos falam dessa passagem, ninguém entende por que as traduções suavizam o que está acontecendo aqui. Porque não é simplesmente Jesus comoveu-se profundamente. Jesus ele fica abalado emocionalmente, no sentido de quando vê o choro das pessoas, ele chora profundamente. Não é escorrer uma lágrima do olho de Jesus, não é isso não. A gente precisa olhar da perspectiva de João, que está vendo. João é testemunha ocular desse acontecimento aqui. Ele vê Jesus chorando, porque as pessoas estão chorando, e ele também vê Jesus, esse comoveu-se profundamente. O grego é embriomai. O que isso significa? Que Jesus estava bufando, irado. Como descrever isso? Jesus estava realmente em um estado alterado, que tem a ver com indignação e emoção. Assim, o que João está vendo? Por que ele tenta descrever com embriomai? Por que Jesus está nesse estado de ira, né? É a discussão teológica aqui. O que está acontecendo aqui que deixou Jesus dessa forma? Alguns vão especular, por exemplo, que Jesus chora porque vê o sofrimento, mas fica irado porque vê os carpidores lá, aqueles que choravam, né, as carpideiras, profissionalmente. Mas João nem cita isso aqui, nem tem carpideira sendo citada como algo hipócrita acontecendo. E a outra vertente diz que Jesus ele se ira com o estrago que a morte fez na humanidade, com o estrago que o pecado causou na humanidade. Isso deixa ele realmente chorando, mas extremamente... como é que diz isso, cara? Porque diz irado, a gente acha que ele está com raiva. Pode ser que tenha esse elemento. Mas você já viu um homem chorando de indignação? Um homem mesmo, viril? Não é igual o Kiko do Chaves, não. Você já viu um choro de indignação de um homem que realmente demonstra isso? É o que está acontecendo com Jesus.
E o Carson vai ser muito feliz nisso aqui. Sabe o que o Carson diz? O Carson diz assim, é verdade, Jesus está chorando por causa do sofrimento das pessoas, porque ele se identifica, porque ele é o Deus que sofre junto. Porque ele é o Deus que padece na cruz e conhece os nossos sofrimentos, por isso ele se identifica com a gente. Mas é verdade também que a ira de Jesus aqui é porque as pessoas estavam sofrendo como se não tivessem esperança na ressurreição. As pessoas estavam desesperadas de uma maneira que demonstravam que tudo que elas acreditavam era como se a vida se limitasse a essa existência. Se todo o ensinamento da parte de Deus, da parte do próprio Cristo, de que tem uma ressurreição, de que as pessoas realmente terão vida plena e que algo especial vai acontecer, foi ensinado tantas vezes, e tantas vezes parece que o comportamento mediante sofrimento é de que não tem, tá tudo perdido, acabou, perdi meu irmão, desespero, as pessoas choram, e isso deixa Jesus no estado de alteração, no estado realmente de não desejar que aquilo fosse daquela forma. E eu vou te dizer, já participei de alguns velórios e já vi essa cena inúmeras vezes. Da mãe que perdeu o filho e que chora de um jeito desesperador, que ninguém mais chora no velório. Ninguém mais. Já presenciei cada cena assim de você ficar, cara, o que eu faço nessa hora? Eu não sei o que eu faço, porque é uma coisa assim indescritível, o desespero de pais que perderam um filho. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu não desejo isso para ninguém, porque é realmente algo terrível. Mas o que Jesus está sentindo aqui é que não deveria ser dessa forma, porque nós deveríamos viver com a esperança realmente que Deus transformará todas as coisas. E que a morte para nós é apenas uma passagem para algo realmente muito especial da parte de Deus. E isso precisa ter desdobramento para outras áreas da nossa vida, porque a gente não pode dizer, como Marta disse, que eu creio na ressurreição e viver como se ela não existisse. Viver sendo abalado por todos os acontecimentos, como se tudo que é possível acontecer, acontece agora. E se não for agora, estamos perdidos. Viver ausente de esperança, viver ausente de confiança de que Deus está realizando algo maravilhoso e já começou a realizar. Viver como se Deus realmente não tivesse mais nada a fazer a não ser alguma coisa lá no final dos tempos. Como se Jesus tivesse dito para a mulher samaritana, aquele que beber da minha água fluirá, rios abundantes de vida que fluem para a vida eterna. Aí ela iria dizer, eu quero esse rio, quando é que isso acontece? Quando é que a minha sede vai ser saciada? Ele disse, só no final dos tempos. Não, é agora. Aquele que provou de Jesus vive uma vida abundante, deposita nele toda a esperança, toda a expectativa, e nem mesmo a morte pode nos abalar. É estoico isso? Pode ser. Eu nunca perdi alguém tão próximo assim. E pode ser que quando eu vir a passar por essa experiência, eu tenha os meus alicerces abalados. Mas isso não é um problema com a Bíblia, é um problema comigo. É um problema comigo, porque a minha confiança tem que ser realmente inabalável de que Deus está realizando algo maravilhoso. E esse sinal que Jesus irá fazer aqui é simplesmente o adiantamento do que Ele está fazendo e do que Ele irá fazer. Você pode estar pensando, você nunca sofreu. Eu sei, nunca. Não desse jeito. Mas o convite de Jesus para esta família é crer piamente que Deus, Ele é tudo que nós precisamos. E que a morte, o sofrimento realmente irá acontecer, irá mexer com a gente. Mas isso realmente não arranca o nosso chão. Isso não retira de nós a esperança. Isso não abala a nossa fé, não pode abalar. Por isso que 2 vezes Jesus fica nesse estado. Na primeira, Jesus, no 33, ao vê-la chorando, vê como ele se identifica com o sofrimento. Ele viu ela chorando, ela viu os caras chorando, ele chora junto. E ele não deve ter chorado aquele chorinho medieval, não. Deve ter mesmo realmente, porque a palavra o chorar aqui é um movimento, no grego a palavra é como se tivesse algo acontecendo, algo visível acontecendo. Você percebe o rosto de Jesus mudando, os movimentos de Jesus, de alguém que está profundamente emocionado com aquilo, mexido com aquilo, sabe? É por isso que João está descrevendo com essas palavras aqui. Por 2 vezes ele fica assim. No 35, Jesus chorou. A gente pensa nisso aqui, uma lagrimazinha assim, Cara, não entra nessa não. Jesus está chorando, está todo mundo vendo ele chorando aqui.
Ele está chorando mesmo, está com a voz embargada. Provavelmente a oração que ele faz aqui é com aquela voz de choro, sabe? Aquela engasgada é essa. E os judeus vão dizer no versículo 36, vede como o amava. Você vê que não é uma coisinha que está acontecendo aqui, é algo realmente único na história dos evangelhos. Jesus chorando como se chora mesmo, de verdade, né? Não é? Ele chora para ele mostrar a sua humanidade, uma coisa toda controladinha. Não, ele está emocionalmente sofrendo por causa da morte do seu irmão Lázaro, seu irmão de fé, por causa do sofrimento daquelas pessoas, por causa do sofrimento daquela família, por causa do que a morte está causando na humanidade, por causa do pecado e porque as pessoas realmente deveriam estar depositando em Deus toda a esperança. E diz assim, 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Tem aquele pessoal que fica lá, né, mas tá chorando, né? Curou o cego, mas agora aí, ó. Tem sempre um povinho assim, né? Um momento tão belo desse, mas o comentário é o pior possível, né? E aí no 38 diz que Jesus de novo, embriomai, ele fica alterado, né? Ele fica realmente bufando. A expressão no grego é interessante, que é bufando como um cavalo. Essa é a ideia. O cavalo quando fica, né? Não vou imitar um cavalo aqui porque eu não preciso imitar, né? Eu realmente, em momentos como esse, sou um equino marca maior. E ele diz assim, 39, tirai a pedra. Aí a Marta é muito prática, né? Ela resolve as coisas, ela organiza, e ela vai fazer o comentário porque ela realmente não entendeu que Jesus iria realizar um milagre naquele momento. O comentário dela é, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Ela está preocupada, óbvio, Jesus está emocionalmente abalado, publicamente, chorando, movido por tudo que está acontecendo. E ele pede para retirar a pedra. Eu acho que a Marta deu uma pensada no que isso poderia ser. E pensou, cara, isso vai dar errado. Meu irmão está necrosado, deve estar um cadáver ali, não abre, não precisa, né? Pensa nessa situação, cara. Tira o defunto aí, né, de 4 dias. Ela vai fazer esse comentário. Mas Jesus rapidamente lembra ela do que ela disse. Não foi? Jesus respondeu no 40, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. Então a oração de Jesus é uma oração pedagógica. Ele está dizendo, eu sei que você sempre me ouve, Pai, tu sempre me ouve. E a minha oração aqui é para que as pessoas percebam que eu fui enviado por ti. Jesus fala isso olhando para cima, né? Não está de olho baixo, cabeça baixa, não está olhando para cima. E ele vai fazer essa oração, provavelmente com a voz ainda embargada, né? Pelo choro, pelas emoções. E aí ele vai dizer, 43, e tendo dito isso, exclamou em alta voz. E aqui é bem interessante, porque no grego é um grito, né? Não é alta voz, uma voz impostada, bonita. É a voz daquele que estava chorando mesmo, estava emocionado, e que de repente eleva a sua voz e ele diz, Lázaro, vem para fora. Cara, isso aqui, nem Spielberg, velho. Tem um teólogo que ele diz que se Jesus não tivesse dito Lázaro, todos os mortos viriam para fora. Tamanho o poder que Jesus tem. Lázaro, tu consegue ver isso, cara? Pensar nisso, meu Jesus. Eu estou aqui, mas estou... Lázaro vem para fora. O que acontece? Lázaro vem para fora. O morto não está mais morto. Aquele que já estava necrosando há 4 dias e que cheirava mal, estava vivo novamente. Você sabe que existe uma discussão no mundo acadêmico de que isso aqui não aconteceu, isso aqui não é possível. Esse tipo de coisa não pode ser possível.
João está narrando porque foi testemunho ocular disso. Ele viu um morto ser ressuscitado por Jesus, assim como todo aquele que crê em Cristo será ressuscitado um dia. Essa é a nossa fé. Se tirar isso, não somos nada. Se tirar isso de nós, não somos nada. E esse cerne da vida cristã de que Jesus ressuscitará todos dentre os mortos, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, precisa ser algo vivido verdadeiramente. Não pode ser apenas um joguinho de palavras, não pode ser apenas alguma coisinha que a gente fala, algum tipo de crença do mesmo tipo que crê em gnomo alienígena, algo do tipo. Isso precisa fazer a diferença na nossa vida. Não dá para sair dizendo esse tipo de coisa publicamente sem viver isso. Não tem como. Isso aqui não é um grande conto de fadas. Isso aqui não é uma historinha para criança. Isso aqui é algo que aconteceu, que continua acontecendo, porque Jesus tem ressuscitado pessoas todos os dias. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido salvas, pessoas têm sido transformadas todos os dias. E a nossa vida precisa ser condizente com a nossa fé, com aquilo que a gente professa, com aquilo que a gente diz crer. Não dá para tratar isso aqui de qualquer jeito. Não tem como. Porque se eu trato isso aqui de qualquer jeito, convenhamos, eu sou uma grande farsa. Eu sou uma grande farsa. Se nós cremos que Jesus tem este poder que ele diz ter, que ele é a pessoa que ele diz ser, a própria ressurreição, a própria vida, nossa vida será sobre isso aqui. Sobre mais nada. Você não será, antes de ser aquele que crê em Deus, a sua profissão, o tipo de música que você gosta, o grupo que você faz parte, a cultura que você está inserida, nada disso estará à frente. Primeira coisa será: você é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitará todos dentre os mortos, porque ele foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Amém? Amém. Lázaro, ele vai dizer isso para você um dia. Ele vai dizer para cada um de nós. Eu não sei como é que vai ser, velho. Não me peça para descrever como é que Jesus vai falar o nome de todo mundo que já morreu. Não me peça para dizer esse tipo de coisa que eu não tenho a menor ideia. Mas que ele vai chamar e nós levantaremos. E todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós nos encontraremos novamente e viveremos para toda a eternidade com Deus. E isso é uma verdade bíblica. Isso que a gente esquece. A gente esquece. E a gente vive como se isso fosse uma história longínqua, 2000 anos atrás, e que algum dia, quem sabe, isso aconteça. É uma espécie de dado que a gente joga para cima, porque se acontecer, tudo bem. Que bom. Se não acontecer, eu não pensei muito nisso. Isso precisa ser realmente o nosso motivo. Jesus, então, chama Lázaro, 44, diz assim: o que estava morto saiu, com os pés e as mãos atados, com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Indignação diante de uma fé indigna, vazia, ausente de esperança. É tudo que nós não podemos ser. Que sejamos realmente aqueles que confiam, que vivem, que desejam todo o tempo experimentar cada vez mais, se relacionar cada vez mais, viver cada vez mais o que é este evangelho transformador, que até mortos ressuscitam. Amém?